Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estar de volta para trazer uma mensagem edificante, um estudo bíblico edificante, aqui ao canal Bíblia Pura. E hoje eu trago, dentro da genealogia de Jesus Cristo, o capítulo 1, verso 1 e 2, são os primeiros versículos que eu quero ler. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Os outros dois versículos é o 15 e 16. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e a Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Muito bem. Parece chato, né, o livro da genealogia de Jesus Cristo, uma geração, e fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e etc. Mas nós aprendemos muito com esta genealogia, ou seja, em toda a Bíblia. Você sabe aquela forma do cristão querer ouvir Deus falar? Ele diz, onde Deus me mostrar na Bíblia, onde eu abrir lá, Deus está falando comigo? E coincide de cair na genealogia e a pessoa acha que não tem nada a ver com o que ela está pensando, o pedido dela ou dele, não é mesmo? E aí que está o engano, é que quando se fala de genealogia, se fala de família. Então, se você abriu a Bíblia e exatamente você abriu na genealogia de Jesus, é porque Deus tem uma palavra para a tua família, tá certo? Estou só apenas te dando algumas dicas talvez você tenha uma forma dessa de ouvir Deus falar. Existem muitas outras formas de Deus falar conosco, né? E essa daqui é uma tradição do cristão, da caixinha de promessa e outras coisas. E o que me chama a atenção aqui são os personagens, José e Jacó. Você já parou para pensar? Esse Jacó aqui, o pai de José e noivo de Maria, que se tornou esposo, você acha que é o mesmo Jacó do Antigo Testamento? E esse José, será que é aquele do Egito? Nós lemos que aqui Mateus está falando aqui de dois personagens com o nome Jacó. Ele começa aqui no versículo 1 e 2, dizendo que o versículo 2, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó. Esse é o Jacó famoso, esse é o Jacó do Velho Testamento. Esse é o Jacó que lutou com o anjo, que não largava o anjo enquanto Deus não abençoasse. Esse é o Jacó lutador. Esse é o Jacó famoso, né? Mas tem um outro Jacó aqui. E Jacó gerou a José. Esse é um outro Jacó. Esse Jacó, pouco se fala nele. Ele surgiu exatamente dentro da genealogia de Jesus. Mas ninguém tem muita coisa a falar sobre esse Jacó. É verdade, esse Jacó não é aquele lá de cima do início aqui que lemos, não. Esse Jacó, ele é filho de Matã, filho de Matã. Esse Jacó aqui, de Mateus 1,15, aparece como filho de Matã. E o que aparece no início é o filho de Isaque. Você está dando para entender? O do versículo 2 do capítulo 1 é o filho de Isaque. E do versículo 16 é o filho de Matã. Então, este Jacó, do versículo 16, é o Jacó menos popular. Ele só surgiu aqui para dar aqui dentro da genealogia, porque José foi, vamos dizer, o homem escolhido, né? Foi o homem que Deus escolheu para cuidar do seu filho. Que coisa interessante, né? Que coisa. Mas eu não quero muito tratar sobre essa escolha de Deus, de José, para cuidar do filho dele. Isso é um outro assunto, mas está dentro aqui. Isso eu falei ontem no nosso culto de doutrina, falando sobre o José, que foi escolhido de Deus para cuidar do seu filho. Interessante, uma coisa profunda nós tivemos ontem no nosso culto de doutrina. E eu prometi à igreja que estava ministrando que este assunto sobre Jacó e José estaria tratando exatamente neste vídeo, que eu também quero que você participe desta aula, deste vasto conhecimento das Sagradas Escrituras.
Então, já deu para entender? O Jacó, do versículo 2, do capítulo 1 de Mateus, este é o filho de Isaac. O Jacó, do versículo 16, do capítulo 1, ele é filho de Matã. Tá certo? Então, veja bem, encontramos aqui dois pais com o mesmo nome, Jacó, e dois filhos que, coincidência, também com o mesmo nome, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, que diz aqui que Jacó gerou a José. José, no Velho Testamento, aquele José famoso do Egito, né? O José famoso do Egito, e eu quero dizer a você que geralmente as pessoas só conhecem esse José, né? O José do Egito, o José de Arimateia, e alguns cristãos têm aquela confusão, aquela dúvida se José, o esposo de Maria, né, o que casou com Maria, é o mesmo do Velho Testamento. Isso daí pode tirar da cabeça que não tem como comparar. Isso são um José para o outro, tem quase 12 mil anos de história. Então não tem como imaginar que aquele José do Egito, e você começa a pensar, por exemplo, José do Egito, ele foi escravo, né? Foi vendido como escravo, mas depois se tornou governador, e de repente aparece no Novo Testamento como já carpinteiro. Então não bate muito, né? Então você já começa a descobrir que esse José aqui não é o José do Velho Testamento. E quero te dizer que a Bíblia, ela nos fala sobre 11 homens com o nome de José. O primeiro, Gênesis capítulo 30, versículo 22 e 24. É o famoso, aquele José que governou o Egito, que deu uma lição de moral nos seus irmãos. Depois vem o segundo José, em Números capítulo 13, versículo 7. Depois vem o terceiro, 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Depois vem o quarto, José, Esdras, capítulo 10, versículo 42. Depois vem o quinto, Neemias, capítulo 12, versículo 14. Então são 5 personagens com o nome José no Velho Testamento. E no Novo Testamento nós temos 6. Mateus, capítulo 1, versículo 16. Aqui está o noivo de Maria e esposo de Maria, quem cuidou de Jesus. Depois nós vemos o segundo, Mateus capítulo 27, versículo 57, o segundo José. Depois o terceiro, Lucas capítulo 3, versículo 23. Depois o quarto, Lucas capítulo 3, versículo 26. Depois o quinto, Lucas capítulo 3, versículo 30. Depois o sexto, Atos capítulo 1, versículo 23. Então são 11 nomes com o nome de José. Tá? Então observe bem que José aqui está falando do pai, né? Assim, entre parênteses, da pessoa indicada para criar Jesus. Então, Deus escolheu José, porque ele tinha 2 características importantes, que foi a chave para que ele fosse escolhido para cuidar do Filho de Deus. Deus olhou para José entre os demais. Às vezes até parece que naquela época existiam poucas pessoas com nomes diferentes, né? Era a maioria só nomes populares, né? Hoje tem uma quantidade de nomes, né? E como também continuam José bastante, Maria bastante, Joaquim, Antônio, são os Paulo, são os nomes mais populares, e muitos, né? Então existem essas curiosidades, mas eu quero te trazer hoje essa definição certa de que Mateus fala de 2 personagens diferentes: Jacó, do Velho Testamento, no início da genealogia de Jesus, e Jacó, do Novo Testamento, que é o pai de José. Deu para entender? Então fique com esta instrução, fique com esta explicação bíblica da genealogia de Jesus. Eu queria te trazer essas instruções ou esses ensinos, que é muito importante para a nossa edificação na fé também, tá certo? Faça o seu comentário. O que você achou? Você concorda?
Ou você tem mais alguma ideia sobre Jacó e José? Quero ouvir seu comentário. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.